Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcast produzidos pelo PET Saúde Interprofissionalidade Cuité Nova Floresta. Hoje nós convidamos a professora, mestre e doutora em enfermagem Francilene Pascoal, que é professora na Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cuité, do curso de enfermagem e também é tutora do nosso projeto PET Saúde Interprofissionalidade na cidade de Cuité. Hoje nós vamos conversar sobre os impactos psicossociais na sociedade pós-pandemia. Esse episódio, como todos os outros, estará disponível no Spotify, como Saúde no Interior da Paraíba, e também no nosso canal no YouTube, PET Saúde Interprofissionalidade Cuité e Nova Floresta. Me chamo Alana Petrúcia, sou estudante de enfermagem no Campus Cuité, UFCG, e também sou integrante do grupo PET Saúde Interprofissionalidade, que atua em Cuité, no Centro de Atenção Psicossocial 1. O isolamento social consiste em se abster do convívio e atividades em conjunto com demais indivíduos na sociedade, que pode ser voluntária ou não. Nesse contexto de pandemia, onde surgiu um novo vírus que gera uma doença potencialmente letal e não se tem tratamento ou vacinas, o isolamento social tem sido uma das intervenções que traz resultados mais eficazes para tentar diminuir a disseminação do patógeno. Como esse isolamento pode influenciar na saúde mental das pessoas e qual o seu impacto na sociedade? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o PET pelo convite em poder discutir essa temática tão importante para o nosso cenário atual. E o que tenho a dizer sobre essa primeira pergunta é que, infelizmente, o isolamento social neste contexto ele pode sim provocar, para a grande maioria das pessoas, um impacto negativo à saúde mental. Claro que cada pessoa reagiu ou irá reagir de maneira diferente a este momento, embora o fator causador do estresse seja comum a todos em todo o mundo. O ficar em casa por um longo período de tempo é um fator favorável para o sofrimento psíquico, até mesmo para as pessoas mais fortes e resilientes. No sentido de que, certamente para todos foi restringido de alguma forma, ou até mesmo foram suspensas ou aniquiladas práticas de lazer, o convívio social e até, para alguns, a aquisição financeira. Em contrapartida, também houve um aumento do tempo de permanência em um mesmo ambiente dos membros da família, que em alguns casos potencializou a dificuldade de se manter a relação interpessoal saudável. Sendo isto confirmado, demonstrado através de noticiários, de publicações de estudos, que houve o aumento do número de casos de violências domésticas e solicitação de divórcios em todo o mundo. Outro ponto é que também houve um aumento ou mudança da rotina das atividades domésticas, até mesmo pela característica da Covid, que exige um maior rigor e frequência na higienização, até das sacolas dos supermercados. E estas atividades, muitas vezes, elas são realizadas predominantemente pelas mulheres, que estas mulheres estão tendo que conciliar as atividades domésticas ao papel da maternidade, ao apoio aos filhos nas atividades remotas impostas por algumas escolas. E no caso das professoras, por exemplo, ainda necessitam continuar com as atividades de trabalho, que sejam, que é a atividade de ensino. Portanto, o seu lar passou a ser também o seu espaço de aula e de escritório. E não é levado em consideração, ou melhor, independentemente se tem condições ou não para isso, se tem dados de internet, ou se este profissional e até os alunos tinham habilidade em tecnologias virtuais. O que eu acho pior de tudo neste momento de pandemia é que nem mesmo isolados fugimos das cobranças sociais, do julgamento e da vaidade alheia. Mas o que eu penso é que precisamos compreender que não é um momento de férias, de disputa, de produtividade, de publicidade e de busca de um corpo perfeito. É uma situação atípica e muito desgastante
para nós se rendermos e nos submetermos a estas diferentes e cruéis modalidades de cobranças. Fora isto tudo, ainda tem as incertezas teóricas e governamentais referentes às questões políticas e do conhecimento sobre o Covid. E isto torna com que as pessoas fiquem confusas, sem saber qual caminho seguir, diante de tanta divergência de opiniões e de conhecimento. Portanto, há muitos fatores que podem influenciar negativamente na saúde mental das pessoas provocada pelo isolamento em tempo de pandemia. Contudo, cada pessoa em seu tempo e dentro da sua realidade, ela deve tentar buscar o seu equilíbrio mental. Claro, enfatizando novamente, de acordo com o seu tempo, a sua realidade e a sua vontade. E essas atividades podem ser, por exemplo, a prática de exercícios físicos, que é muito bom também para a saúde mental e para o funcionamento do cérebro. Sabe-se que, antes da pandemia, os transtornos mentais já eram algo muito presente na sociedade. Nesse sentido, com os impactos do isolamento, é possível que o número de pessoas com transtornos mentais aumentem e qual a justificativa disso? Sim, é possível e já está sendo revelado por meio dos estudos um aumento do número de transtornos mentais ou do agravamento destes transtornos já existentes em algumas pessoas. Tanto que no dia 14 de maio foi publicado pela Organização Mundial de Saúde um documento que faz um resumo da política da Covid em todo o mundo. E neste documento há um destaque para a saúde mental. Eles colocam que a boa saúde mental é fundamental para o funcionamento da sociedade e que, neste caso, a saúde mental ela está no centro da resposta e recuperação de todos os países que sofreram com a pandemia da Covid-19. É certo que a saúde mental e o bem-estar das sociedades inteiras, elas foram severamente afetadas por esta crise. E deve ser prioridade e também deve ser tratada como urgência. Então, este documento ele é interessante porque ele apresenta alguns dados numéricos sobre o reflexo da Covid-19 na saúde das pessoas em todo o mundo. No primeiro gráfico apresentado por este documento, é demonstrado dados alarmantes que indicam a alta prevalência de sinais de angústia e estresse nas pessoas em diferentes países. Por exemplo, nos Estados Unidos, 60% das pessoas participantes da pesquisa apresentavam sinais de ansiedade e estresse durante a pandemia da Covid. Aí vocês podem pensar, e no Brasil? Foi divulgado pelo mais recente relatório mundial de saúde mental, antes da pandemia, da ocorrência da pandemia, que o Brasil era o país que apresentava maior número de pessoas com problemas de ansiedade em todo o mundo. Além disto, que mais de 80% da população sofria algum tipo de transtorno mental, do tipo depressão. Ou seja, por tudo que já foi dito anteriormente, a estimativa é que ocorra um aumento de número de casos ou piora do estado das pessoas que já possuem algum tipo de transtorno mental. Quanto a estas pessoas que já possuem algum tipo de transtorno mental, elas têm existe uma consequência direta para estas pessoas. Por exemplo, por não poder ir a uma consulta presencial e assim não poder adquirir a receita adequada para a compra do medicamento. A consulta de saúde mental, ofertada tanto pelo médico ou pelo psicólogo, foi permitida seguir por meio da telemedicina, sendo não muito favorável e agradável para muitos que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico. Além disto, existem todas as outras questões provocadas pela Covid, pela pandemia e pelo isolamento em si, que podem influenciar negativamente na saúde mental da população. As recomendações das autoridades sanitárias com o intuito de prevenir e diminuir a transmissão do vírus são voltadas também para a forma de como os enterros e velórios das pessoas vítimas pela doença acontecem, influenciando na forma de como os entes dessas vítimas viveram e vivem o luto. Nesse sentido, qual o impacto que essa mudança
causa na vida das pessoas em luto. Então, à medida que a dinâmica da internação hospitalar, o ritual do velório e a realização do sepultamento foram modificados, algumas etapas que seriam fundamentais no processo do luto foram suprimidas. Isso vai desde a impossibilidade de acompanhamento da pessoa com Covid-19 em seus últimos dias no hospital, ao cancelamento de velórios e sepultamentos rápidos com um número reduzido de pessoas e com caixões lacrados. É evidente que nesta situação o sofrimento torna-se ainda maior comparado a um processo de luto sem tantas restrições de despedida. Então, a morte pela Covid e, consequentemente, o processo de luto pode ser bastante cruel. Por isso que o medo maior e bem comum a todos é de adentrar ou ter alguém que entre em um estado mais grave da doença e, a partir de então, ficar ou ter este ente querido internado, porque isto indica, simbolicamente, o começo de um fim, muitas vezes bem trágico. De um lado fica a família e amigos angustiados e muitas vezes se sentindo culpados por não ter evitado a contaminação ou por não estar presente naquele momento tão difícil do ente querido. E no outro lado fica a pessoa com Covid, sentindo-se certamente desamparado afetivamente. Então, o processo de luto ele tem algumas etapas: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Neste sentido, é normal a pessoa passar por uma série de reações ao sofrimento que vão desde a falta de apetite até a sensação de perda de sentido da vida. Mas a psicologia esclarece que é preciso respeitar estas reações e o seu tempo. E claro que é sempre bom enfatizar que cada pessoa reagirá de forma particular. No entanto, é importante ficar alerta quanto à intensidade e o tempo destas reações. E vale destacar que ter apoio emocional, profissional e espiritual é imprescindível para uma boa recuperação no luto. O interessante é que na impossibilidade da realização das formas convencionais desse processo, como forma de amenizar a dor, tem surgido algumas estratégias, muitas vezes solidárias, do tipo celebrações religiosas e homenagem póstuma virtuais, além da oferta de apoio profissional e emocional pela telemedicina. Por fim, nesta fase que estamos vivendo da pandemia, provavelmente já tivemos a triste experiência da morte de alguém próximo, ou que está internado, ou que apresenta alguns sintomas da Covid. E caso ocorra o que ninguém deseja, venha a ocorrer a morte, uma estratégia que podemos utilizar é que na ocorrência da perda de alguém, seja por Covid ou não, devemos tentar fazer com que as nossas boas lembranças se sobreponham aos acontecimentos negativos. O que esperar do mundo pós-pandemia no contexto de saúde mental? O esperar, ele é um verbo que significa desejar, esperar que tudo fique bem, ter esperança. Portanto, seguindo esta lógica positiva que o verbo transmite, eu vou tentar responder de uma forma mais positiva a esta pergunta e deixar de ser um pouco a Cassandra e estar trazendo dados ruins e negativos, como eu trouxe nas perguntas, como eu respondi nas perguntas anteriores, quando eu apresentei, os dados dos estudos que revelaram uma estimativa do aumento do número de pessoas com transtornos mentais devido à pandemia. Então, primeiro eu, enquanto pessoa, pesquisadora, docente e profissional da saúde mental, eu espero sinceramente que os aplausos que tanto foram dados durante a pandemia da Covid-19, convertam em maiores investimentos financeiros nas pesquisas, maior valorização e reconhecimento dos profissionais de saúde, dos professores e pesquisadores, assim como de outras profissões que são tão desvalorizadas, mas que está sendo tão fundamental e essencial para o enfrentamento da Covid ou dessa crise que estamos vivendo.
Uma outra esperança minha é que os atos solidários despertados em muitos permaneçam e sejam multiplicados, que a busca pela espiritualidade seja consagrada e que a convivência em família torne-se mais saudável e feliz. E uma coisa muito legal é que eu percebi, né, e que eu espero que continue, é que aquelas práticas tão estigmatizadas do tipo meditação, elas continuem a ser buscadas e compreendidas como mais uma forma de busca do bem-estar. E por fim, que as pessoas, após esse processo experimentado por todos em todo o mundo, claro que em diferentes contextos, não esqueçam que todos somos iguais, independente de cor, raça ou religião. E a Covid ela veio para mostrar, de certa forma, o que era evidente, né? Que seja lá qual for a posição que esteja, o fim e a única certeza que temos, e é interessante que no meio de tantas incertezas teóricas e políticas que estamos vivendo, a única certeza que temos é que o fim é o mesmo para todos. Seja pessoa famosa, rica ou pobre, branca ou negra. Em se tratando da saúde mental, que a experiência de se sentir vulnerável, inclusive para o sofrimento psíquico, faça com que seja quebrado muitos estigmas e preconceitos relacionados aos transtornos mentais. Ou seja, que aquela pessoa que um dia disse que a depressão era frescura e que pela pandemia sentiu na pele ou na alma a dor da angústia, não esqueça que o sofrimento também está para todos. Mas o bom é que existem profissionais e diferentes formas de tratamento que podem ajudá-lo a combater este sofrimento. E uma frase final que eu quero deixar não é de um pesquisador renomado, de um filósofo ou de uma revista científica, mas como pede este momento, né, de que seja ofertado conteúdos de leveza, que traga leveza, eu trago uma frase de um desenho animado que gosto muito e até que me identifico. A Dory do Procurando Nemo, que ela diz: continue a nadar, continue a nadar. E assim vai ser após a pandemia. Nós continuaremos a seguir nossa vida, com a nossa vida, nós continuaremos a nadar. No caso, que o nosso nadar vai ser com uso de máscara, dentre outras medidas para a gente poder viver novamente em sociedade, mesmo estando com a ameaça da Covid-19. Bom, eu agradeço a todos e espero ter contribuído com a discussão e fiquem com Deus.